Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim, Clínica Barbosa e Colchões Probel. Saúde em Pauta, e hoje o programa foi pensado especialmente para quem está sofrendo com essa mudança de tempo. Gente, outono tá aí, né? E a gente está sofrendo, é claro, com as manhãs frias, as noites frias. Por que sofrendo? Na verdade é uma delícia, né? A gente fica mais bonito, se arruma e tal. Porém, a turma do IT sofre, hein? Quem tem sinusite, quem tem rinite, já começa lá aquela coceirinha, já começa aqueles sintomas, cabeça pesada. A gente não sabe muitas vezes como lidar com isso. E o pior, em época de pandemia, a gente não sabe como discernir se isso é realmente um sintoma que estamos habituados, aí principalmente para os mais alérgicos, né? Que já estão acostumados com uma sinusite, com uma rinite, ou se é algo novo, com o Covid-19, né? Então a gente tem que saber discernir, tem que ter esse discernimento, tem que contar com uma ajuda especializada com o médico, com certeza. E é claro, tem que se cuidar, né? Esse programa tá aí para isso, para te trazer informação de qualidade. O nosso convidado de hoje é o otorrinolaringologista Dr. Gustavo Latorre Samensati. E é claro, ele vai trazer muitas questões legais e vai nos ajudar com isso. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Gustavo. Olá, boa tarde. Prazer estar com vocês. Prazer é o nosso, viu? Principalmente para trazer muita informação agora, porque, olha, o pessoal se confunde bastante. Para começar, vamos lá, né? Vamos começar nosso assunto. A turma do IT, aí, as famosas ites, rinite, sinusite, o que causa isso? É simplesmente a mudança de tempo? Então, a rinite, né, basicamente ela é caracterizada, né, da definição, pela inflamação da mucosa do nariz. Então, quais são os sintomas mais prevalentes, né? Vai ser aquelas crises de espirros, a coriza, o nariz entupido e a coceira, tanto a coceira nasal, coceira do olho, coceira ocular. A sinusite já é um processo, poderia dizer como se fosse, pode ser uma evolução do quadro da rinite, né? Uma infecção tanto nasal quanto dos seios da face. E a sinusite normalmente é provocada ou por quadros virais, bacterianos, ou até fungos, né? Os quadros mais raros, né? Mas basicamente seriam essa definição. Tá, é porque muita gente, doutor, tem aquela dor, né? Começa com aquela dor de cabeça. Aí eu mesma já fui aí em outro, né, já fiz outras consultas e eu acabei tendo vários diagnósticos, assim, tá doendo aqui, tá pesado aqui, né, a cabeça pesada, né, ai, pode ser tanto a sinusite quanto a rinite, ai, como isso é complicado e agora ainda pode confundir com Covid, né, como a gente ter essa linha, né, não deixar passar e daí procurar logo, qual a importância disso, qual a diferença disso? A dor da face, né, ela pode ocorrer nos três casos, né, tanto na rinite alérgica, quando esse quadro está com muita congestão nasal, ela gera uma pressão no rosto, um desconforto. Normalmente a sinusite já é um quadro mais intenso, né, uma dor mais forte, normalmente uma dor mais lateral, de um lado só do rosto, tá? O Covid também, para ajudar, também dá muita dor facial, né? Só que o Covid, a dor do Covid é como se fosse uma enxaqueca. Então, é uma dor muito mais intensa, é uma dor bem forte, aquela dor que lateja, que pulsa, e é uma dor que persiste por dias, né? Então, é um pouquinho diferente, mas só a dor em si é difícil, às vezes, a gente caracterizar uma coisa da outra, né? A gente tem que ver todo o tempo da evolução, quantos dias de história que o paciente está com sintomas, né? Normalmente a rinite tem aqueles períodos de melhora, piora ali quando está em contato com algum alérgeno, né? Com uma fumaça, com a mudança do clima. Agora, a sinusite em si, às vezes a dor ela fica persistente também, né? Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar, examinar para poder tentar diferenciar.
Tem algum que dá febre? Nos 3 ocasiões podem, na rinite, na sinusite e no Covid, pode ter febre e coceira no nariz? Não, a rinite não dá febre, tá? A febre ela vai ocorrer quando está com algum processo infeccioso. Então, a febre vai ocorrer ou só na sinusite ou no Covid, tá? Mas a rinite alérgica, na alérgica, né? Qualquer rinite não vai ter febre, tá? Olha só que complicado, né, doutor? Então, assim, a gente tem a rinite alérgica e também tem a causada aí por bactérias e vírus, é isso, né? Isso. A rinite, o que é a rinite, né? Ela também ela tem a rinite infecciosa, né? Então, se a gente pensar num resfriado, numa gripe, é uma rinite, tá? É uma inflamação, só que é uma inflamação infecciosa. E temos também, né, as outras causas, né, que são as rinites alérgicas, que são as mais comuns, e também temos as rinites não alérgicas, então é um quadro bem amplo, né? Para dar um exemplo, que a gente poderia citar de rinite não alérgica? Os poluentes, a fumaça do cigarro, o perfume, né, as mudanças climáticas, né, que causam uma irritação no nariz, causa uma congestão. Então, temos todo esse leque de processos que causam rinite, entendeu? Você tem recebido aí em seu consultório pessoas, pacientes que chegam aí e aí... Ai, o que é? Qual dos 3? Tô com Covid, tô com rinite, tô com sinusite. Eu acho que nos hospitais também, né, especializados aí em Covid, deve ser muito difícil também diagnosticar às vezes, né? É tão complicado isso, né, em época de pandemia. Sim. Agora na pandemia, muito paciente vem com quadro de rinite alérgica. Às vezes o paciente já sabe que tem rinite, mas está preocupado, né? Todo mundo preocupado, com medo de contrair a doença. E vem aqui para tirar dúvida. Então, uma coisa que eu falo o paciente tem rinite alérgica, é importante ele estar tratado nesse momento para evitar, né, esse medo, esse erro diagnóstico, às vezes a não necessidade o exame, fazer um exame de COVID desnecessariamente, mas às vezes a gente tem que fazer, né? Tá na dúvida. Às vezes os sintomas se confundem muito e às vezes precisa fazer o teste do COVID para tirar essa dúvida. Mas é importante estar medicado nesse momento para tentar tirar esse diagnóstico. Posso fazer uma pergunta fora aí do que me veio agora? Que eu já ouvi falar, né? A gente ouve falar tanta coisa agora em época de pandemia, né? Que a gente fica até perdido e a gente lê aqui, lê ali, parece que são várias correntes ideológicas, enfim, a gente fica até meio perdido. Então, nada como falar como profissional, né? Doutor, me disseram uma vez que o Alegra, por exemplo, né? Quem tá acostumado aí, quem tem criança, vamos supor, né? Criança sempre muda o tempo, aí dá esse quadro alérgico e tal, aí começa a coriza, começa, né? Congestionar, às vezes entra lá com alguma medicação, inalação, tal, mas também entra com Alegra. Aí eu já ouvi falar, eu já li em algum lugar que o Alegra pode mascarar sintomas do Covid. Isso é verdade? Olha, o Alegra, ele é um antialérgico, né, um antihistamínico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai melhorar a congestão, ele vai desentupir o nariz, ele vai diminuir as crises de espirros. Eu acredito que não mascara, porque o COVID ele vai dar outros sintomas, né? O paciente vai ter febre, vai ter muita dor no corpo, ele pode perder o olfato, pode perder o paladar, ter uma tosse muito intensa. Então, ele tem um monte de outros sintomas que não vão sumir. Então, essa parte nasal pode ter uma melhora por conta do Alegra, mas os outros sintomas não vão melhorar. Se for só um quadro de rinite alérgica, o paciente fica sem sintomas. Então, ele tem uma melhora parcial dos sintomas, não vai mascarar, não. O certo é acompanhar com o médico mesmo, né? Não tem jeito, tem que acompanhar e não pode brincar com isso não, né, doutor? Então, esses que eu falei, a gente tem que sempre estar em alerta, principalmente perda de olfato, tá? Perda de olfato súbito e normalmente é total. Então, o paciente perde de uma hora para outra, não sente cheiro de nada, e isso ocorre no COVID. Então, isso é um sintoma muito importante que o paciente teve sintoma, tem que fazer o teste, provavelmente é COVID. Tá? A rinite, ela pode dar uma diminuição do olfato, mas não totalmente, não súbita.
Certo. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta aqui no Saúde em Pauta para a gente falar, então, quais são os tratamentos aí disponíveis, tanto para rinite quanto para sinusite, tá bom? Até já! Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Olá, estamos conversando com o Dr. Gustavo Latorre Samensati. Ele que é médico otorrinolaringologista. Ele tem especialização em otologia pela Unifesp, graduação pela Faculdade de Medicina do ABC e título de especialista pela Sociedade de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Apresentando melhor agora, né, doutor? Né? Vamos falar aí sobre especialidades para a gente mostrar que a gente traz aí profissional de qualidade, que entende do assunto, né? Para esclarecer aí para todo mundo qual que é a problemática aí, sinusite, renite, covid. E como a gente estava falando, né? Quais são os tratamentos hoje, doutor, disponíveis para rinite e sinusite? Bom, a rinite, basicamente, o tratamento consiste em 4 medidas, eu diria. A primeira seria as medidas de controle do ambiente, tá? Então, o paciente é importantíssimo, principalmente na rinite alérgica. Controle, o paciente tem que ter a casa arejada, tem que estar sempre mantendo limpa, evitar carpete, tapetes, pelos de animais, né? Uma problemática que quem tem animal não se desfaz do animal. Então, quem tem, tentar evitar que o animal entre no quarto, sempre manter o animal limpo, praticar esporte, se hidratar, né? Então, essas medidas para controle ambiental. Outra coisa que é muito importante é fungo, né? Às vezes o paciente não percebe, ele tem uma infiltração numa parede do quarto, atrás do guarda-roupa. Isso é um fator muito importante, que às vezes o paciente não relaciona a piora do quadro da rinite com esse problema na parede. Enquanto ele não faz essa melhora, não tem melhora clínica. Fora isso, a lavagem nasal, né, que tem que ser feita diariamente, e aí a gente tem várias opções de tratamento em relação aos antihistamínicos, que são os antialérgicos, tá? E associar também o uso de corticoide nasal, são os sprays nasais, tá? Então, seriam essas 4 medidas. A sinusite, né, como já é um quadro infeccioso, principalmente bacteriano, além da lavagem nasal, o uso dos corticoides, a gente tem que fazer também o uso de antibióticos, tá? E para alguns casos, né, de sinusite crônica, que já são os casos mais específicos, aí entraria o tratamento cirúrgico também associado. Cirúrgico por quê, doutor? Porque, normalmente, quando o quadro é crônico, normalmente o paciente tem algumas alterações anatômicas, como, por exemplo, um desvio de septo, que obstrui a drenagem dos seios da face, tá? Ou às vezes tem algum pólipo nasal, que são umas carnes que crescem dentro do nariz, que são os processos inflamatórios. Então tem que ser feita toda essa remoção, toda essa abertura para poder drenar os seios da face, senão o paciente não melhora, tá? Que já é diferente de uma sinusite aguda, que dá um antibiótico e resolve e trata. Entendi. E as crianças também? Existe algum tipo de tratamento, além de tudo isso, né, que você já colocou aí do animal, o umidificador também pode usar? O umidificador é bom usar no quarto da criança, no nosso quarto? O umidificador ajuda, né, ele ajuda a melhorar a umidificação mesmo da parte nasal, diminui a irritação da via aérea. Ele é um coadjuvante do tratamento, né? Tudo isso que eu te falei. Mas na criança, o que muda principalmente? Tem muita mãe que acha que a criança já com 1 ano, 2 anos já tem um quadro de rinite alérgica, mas isso não é verdade, tá? A rinite alérgica ela vai se manifestar a partir dos 4 anos de idade. E o que eu não comentei que é importante? O que normalmente gera a rinite, né, na criança, no adulto?
O mais comum é a poeira doméstica, né, que é o ácaro, o fungo que eu tinha comentado, os pelos de animais, e o pólen, que normalmente são algumas estações do ano que acabam ocorrendo, tá? De tratamento na sinusite na criança, o que é importante? Às vezes a criança tem um aumento da adenoide, da amígdala, e a criança é aquela criança que ronca, fica de boca aberta, então isso é um fator também para gerar sinusite de repetição na criança. Aquela criança que está sempre doente, sempre tossindo, sempre com secreção. Então, é um fator que tem que ser investigado também para diminuir os quadros de sinusite, das infecções na criança. Tá certo, tem que cuidar, né, doutor? Não tem outra alternativa, né? Tem alguma coisa na nossa alimentação que pode piorar quem tem esse quadro aí de mucosa, de secreção, de alergia? Olha, a parte alimentar é raro, a parte alimentar da rinite alérgica. É muito raro essa associação, tá? É muito comum dar reações em pele, tipo uma dermatite, uma urticária. Então, a parte alimentar, ela se manifesta mais na pele. Na parte nasal, é mais difícil. Fugindo um pouquinho disso, que poderia dar uma inflamação na parte da via aérea, quando a criança tem alergia ao proteína do leite da vaca, tá? Então, já no início, né, da infância, a criança começa a ter muitas infecções de vias aéreas superiores, né, sinusites, começa a ter algumas otites, e vem um quadro junto de diarreia. Então, isso é um fator alimentar que poderia aumentar as infecções, tá? Mas, no geral não afeta muita coisa, não. E o que ajuda aí no nosso quadro respiratório se manter bem? Tem alguma vitamina específica, algum alimento específico, alguma dica aí especial, além de todas essas que você já colocou pra gente? Olha, eu acho que o segredo é ter uma vida saudável, né? Uma vida balanceada, praticar esportes, né? Mas tem coisas que a gente não tem controle, né? Principalmente aqui nessa região que a gente vive, é uma região bem poluída. Então, agora inverno chegando, o clima vai ficar mais seco, vai ficar mais poluído, frio, então tudo isso gera uma irritação. É difícil, não tem muito parte alimentar, assim, não tem algo que a gente poderia consumir que melhoraria, né? Mas acho que o segredo é ter uma vida equilibrada, né? E quem tem rinite alérgica, né, é algo genético, né? Então o paciente está predisposto a ter crise, né? Então, em algum momento que ele entrar em contato, ele vai ter crise. É complicado. Tem que se equilibrar mesmo, se cuidar no dia a dia, né? E se precisar, e é claro, para tratar, procurar sempre um médico especialista, né, doutor? Sim, sim. Uma coisa que eu não comentei tem os pacientes que têm rinite alérgica que são quadros graves, que eles não conseguem ficar sem a medicação. Então, durante o tratamento, ficam bem, ficam assintomáticos, termina a medicação, logo após o término já começa a ter sintoma de novo. Então, tem paciente que é alérgico a tudo, né? A pó, a pelo de gato, e aí ele não consegue tirar medicações. Então, nesses casos mais graves, a gente pode fazer uma investigação, fazer os testes alérgicos, investigar qual que é o alérgeno que está gerando isso e até procurar a imunoterapia, que é o tratamento com vacina, que esse é um tratamento que a gente consegue reverter esse quadro intenso de alergia que o paciente tem. Então, é um tratamento específico que a gente consegue reverter esse quadro intenso. Olha só que interessante. Então tá bom, doutor. Então tem tratamento, tem jeito, né? Tem como a gente viver com qualidade, mesmo com as mudanças de tempo, com as alergias e tudo mais. Não é mesmo? Muito obrigada, viu? Obrigada pelas suas informações aí, obrigada por esclarecer todas as dúvidas. Uma última pergunta, sabe aquela pergunta que vem assim, ó, que todo mundo fala e que todo mundo faz, tenho certeza? Pingar lá o tal do descongestionante nasal. Tenho rinite, congestionou todo dia. Tem gente que tem essa mania, né? Isso piora o quadro, não piora? Olha, bem comentado. Isso aí é muito comum. O paciente vai na farmácia, tem lá o descongestionante baratinho, o farmacêutico já vende de 5 de uma vez, dá aquele alívio imediato, rápido, mas é um erro muito grande, porque o descongestionante, ele causa uma rinite medicamentosa, que a gente fala.
Então, ele vai viciando toda a mucosa do nariz. Então, conforme o paciente vai usando, vai viciando a mucosa, a carne do nariz, que é o corneto, ela vai inchando, vai ficando endurecida, e chega um momento que obstrui totalmente, e o paciente não consegue, ele só vai aumentando o uso e não consegue parar a medicação. Aí ele vem para o consultório, fala, não aguento mais, preciso de alguma coisa. Aí a gente tem que fazer todo o processo para desviciar, para tirar a medicação, e alguns pacientes não melhoram e precisam até ir para a cirurgia, por conta do uso indiscriminado dessa medicação. Então, não se deve usar, tá errado. É o docinho aí, é o docinho, porque dá aquele prazer imediato, né? Descongestionou, né? Mas a longo prazo aí, médio e longo prazo, traz aí muitas consequências. É o docinho indicado do... de gripe, né? Você tá com aquela gripe, aquela congestão, tá horrível, não consegue dormir, aí você usa lá por 3, 5 dias no máximo e depois para. Né? Agora, para rinite alérgica, ele não vai tratar, ele não vai resolver. Tá? Tem que ser todas essas medidas que eu falei, o corticoide, nasal, anti-histamínico, tá? Tá certo. Obrigada, doutor. Conversamos com o doutor Gustavo Latorre Samensati, médico otorrinolaringologista. Difícil falar tudo isso, né? Mas enfim, vamos falar o nome completo. A gente tem mania, né, de abreviar, mas vamos falar porque é uma especialidade muito importante, principalmente nessa época agora que a gente está no meio de uma pandemia, que a gente está na mudança de tempo. Então, assim, o programa foi muito rico e eu gostaria de agradecer aí a sua participação, doutor. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Precisando, estou à disposição. Ok, muito obrigada. E você que está acompanhando a gente, até o próximo Saúde em Pauta, sempre com tema especial para você que traz qualidade de vida. Até lá!